nós estamos iniciando hoje uma série de vídeos que vão tratar sobre os constituintes inorgânicos da célula. E hoje nós vamos falar dela, que não tem cor, não tem cheiro, não tem sabor, mas é de extrema importância para os seres vivos, que é a água. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal. Eu sou o professor Harrison, você está no Biologia Direta, Biologia Sem Enrolação. Fala aí galera, beleza? Pessoal, eu estava pensando aqui agora, eu não sei se vocês têm a mesma curiosidade que eu, mas vocês já perceberam que quando aquele pessoal lá, aqueles cientistas da NASA, quando eles querem procurar vida fora da Terra, a primeira coisa que eles buscam é uma fonte de água, não é? Mas por que eles procuram a água especificamente? Tá? E é justamente sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. Tá? Para começar, galera, a água é o principal componente dos seres vivos, ou seja, todo e qualquer ser vivo tem que ter água na sua composição. Mesmo aquele ser vivo unicelular, ele possui água na sua composição química. Tá? Principalmente porque as células, elas variam a sua quantidade de água, dependendo do tipo de célula, dependendo do tipo de tecido, elas variam entre 75% a 85% de água. Tá? Já aí na matéria animal, você vai ter aí uma variação de aproximadamente 60%. Só que essa variação aí, ela depende de outros fatores também, principalmente a idade, né? O tipo, o local do tecido também, assim como eu falei anteriormente. Já a matéria vegetal já acumula um pouquinho mais de água, tem em torno de 75%. Uma outra coisa que você já deve ter visto em algum lugar é a fórmula molecular da água. Essa fórmula molecular que é representada aí pelo H2O. Mas o que significa H2O? Bom, como vocês podem ver aí, vamos pegar aquela estrutura e aquela molécula e transformar nessa fórmula estrutural aqui. Vocês estão percebendo aqui que a gente tem dois átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. Só que percebam que tem uma certa angulação aqui embaixo, de 104,5 graus aí. Mas professor, da onde vem essa angulação? Gente, é justamente essa angulação que vai tornar a molécula de água tão especial para os seres vivos. Quer ver? Vamos ver de onde vem essa angulação aqui. O oxigênio possui 4 pares de elétrons em volta dele, sendo que 2 desses pares estão sendo utilizados para fazer a ligação com os átomos de hidrogênio. Ou seja, você ainda tem mais 2 pares sobrando. E justamente esses 2 pares vão deixar o oxigênio mais eletronegativo. O que acontece é que o hidrogênio, que tem uma carga parcialmente positiva, vai ser repelido por esse oxigênio. Então a tendência dele é que ele se afaste desses elétrons, formando essa angulação que vocês estão vendo aí. Tá? Consequentemente, isso daí vai tornar a molécula de água uma molécula polar. Então vocês estão vendo aí que a parte superior, onde representa o oxigênio, ficou negativa, e a parte inferior, onde você tem os átomos de hidrogênio, ficou a parte positiva. Então imagina que essa molécula aqui ela é parecida, ela é muito semelhante a uma pilha, né? Onde você tem a parte positiva e também tem a parte negativa. Vale lembrar também que se essa molécula ela fosse linear, tá? Se ela não tivesse essa angulação, esses dois polos iriam se neutralizar. E isso, a molécula deixaria de ser polar e passaria a ser apolar, justamente porque ela perderia esses polos. Tá? Uma outra característica dessa molécula de água aí é em relação a essas ligações que são feitas entre uma molécula de água e outra, através das ligações de hidrogênio. Essas ligações de hidrogênio, ou também pontes de hidrogênio, elas são ligações de característica físico-química. Elas são 20 vezes mais fracas do que uma ligação química convencional. Tá? Mas ao mesmo tempo que elas têm uma facilidade de ser quebrada, elas têm uma facilidade de fazer uma nova ligação. Tá? Isso a gente vai ver lá na frente a importância dessa característica. Quando você começa a unir uma molécula de água a outra molécula através dessas ligações de hidrogênio, você vai fazendo esse emaranhado que você está vendo aí no canto. E esse emaranhado de moléculas, dependendo da temperatura e da pressão, você vai ter justamente o que a gente chama de água no estado líquido.
E essa água no estado líquido é que é tão importante para os seres vivos. Tá? Uma das primeiras propriedades da água é a alta tensão superficial. Vamos ver uma situação aqui. Ó. Imagina que você acordou bem cedo e você saiu no seu quintal, aí, na sua garagem, e viu algumas gotículas sobre o carro ou sobre a folha, como está mostrando aí para vocês. Vocês estão vendo que essas gotículas elas estão concentradas em alguns locais, formando essas bolhas. Mas vocês já pararam para se perguntar por que essa água não escorre sobre a folha inteira? Por que ela está formando essas espécies de bolhas? Bom, ela está formando essas bolhas justamente por causa da atração de polo, que eu acabei de falar anteriormente. Você tem a atração do polo negativo de uma molécula com o polo positivo de outra, formando essa ligação de hidrogênio. E isso vai formar o que a gente chama de coesão entre as moléculas. Ou seja, quando você tem uma ligação entre duas moléculas de água, você tem uma coesão. E isso é que deixa uma alta tensão superficial na água. Tá? E pelo fato de os corpos dos organismos serem basicamente formados por água, essa coesão vai acabar trazendo uma maior estabilização para os nossos sistemas. Tá? Uma outra característica que você consegue enxergar aí na imagem é justamente a atração entre as moléculas de água com as moléculas da superfície foliar, que são diferentes dela. Então a molécula de água também tem essa capacidade. Ela tem tanto facilidade de ligar com a outra molécula de água e pelo fato dela ser polar, ela também consegue se ligar com outras moléculas diferentes, que é o que a gente chama de adesão. Então aí na imagem, as moléculas de águas unidas, você tem a coesão. Agora, essas moléculas de águas unidas às moléculas da folha, você vai ter a adesão. Outra propriedade da água é justamente a sua alta capacidade de dissolução. Já que a maioria das nossas reações metabólicas ocorre em meio aquoso, a alta capacidade de dissolução da água vai permitir com que esses elementos se dissolvam facilmente aí na água. Então ela tem essa característica de solvente universal. Isso também vai auxiliar no transporte de substâncias e gases pelo sangue, por exemplo. O alto calor específico é uma outra propriedade da água. Aqui a gente consegue perceber que o calor específico da água ele é tão alto que ele varia em torno de 1 caloria por grama por grau Celsius. Gente, isso é muito alto. Isso é mais alto, inclusive, do que o calor específico do álcool ou do óleo. Imagina você fazer uma experiência. Você coloca um recipiente com água, um recipiente com álcool e um recipiente com óleo. Se você ligar o fogo na mesma temperatura ao mesmo tempo, o último que vai aquecer vai ser justamente o da água por conta desse alto calor específico que ela apresenta. Mas da onde vem esse alto calor específico? De novo, lá das ligações de hidrogênio. Então olha aqui para a figura. Quando a gente começa a aquecer essa panela, se uma panela tiver sem água, por exemplo, ela aquece bem rápido. Mas a partir do momento que você coloca a água dentro dessa panela, ela já demora bem mais para poder aquecer. Né? Mas quando você começa a aquecer essa água, a primeira coisa que vai acontecer vai ser esse calor vai ser utilizado para quebrar as ligações de hidrogênio. E isso não vai fazer com que a temperatura da água mude drasticamente. O que vai acontecer é que essas ligações vão começar a se quebrar lentamente e essas moléculas que estão soltas vão começar a se bater, formando um atrito. Né? Vão começar a se agitar cada vez mais e isso é que vai fazer aumentar a temperatura. Mas por que é importante esse alto calor específico da água para os seres vivos? Gente, ele vai ser importante para manter a estabilidade térmica. Né? Imagina você aí, se você está vivendo hoje aqui, nesse clima que você está aí, não sei onde você está, mas se a temperatura externa estiver muito fria, estiver muito baixa, a sua temperatura corporal vai se manter relativamente estável. O mesmo vai acontecer se a temperatura externa estiver muito alta. A sua temperatura corporal também vai se manter relativamente estável por conta do alto calor específico. Você precisaria de uma temperatura muito grande, você precisa de uma grande quantidade de calor para poder aumentar a temperatura do seu corpo. Outra propriedade da água é o alto calor latente de vaporização, que nada mais é do que a quantidade de calor de um líquido deve ganhar para passar para o estado gasoso.
Então, volta para cá. Ainda há pouco nós falamos que você precisa, no calor latente, de uma quantidade necessária de calorias para poder aumentar a temperatura de uma substância. Aqui você precisa de mais calor para transformar essa substância do estado líquido para o gasoso. Aonde nós encontramos isso? Cara, imagina que você vai fazer uma atividade física. Quando você está ali fazendo essa atividade física, o seu corpo está aquecendo, e uma das primeiras reações contra esse aquecimento é o seu corpo vai liberar suor. E esse suor, ele não vai sair e evaporar logo de uma vez. Ele vai sair e vai ficar sobre o seu corpo, como a gente vê aí na figura. Muitas vezes vai ficar sobre a sua roupa, e dependendo da quantidade de suor que você estiver expelindo. Mas o que vai acontecer? Você vai precisar de um calor muito grande para poder fazer esse suor evaporar. E da onde que o suor vai tirar calor? Justamente lá do teu corpo que está aquecendo. Então o seu corpo começa a aquecer, ele começa a liberar suor, o suor vai puxar esse calor de dentro do seu corpo, ocasionando a evaporação dele. Então tudo vai seguir essa sequência aí. Então esse alto calor latente de vaporização, ele traz para a gente um controle da nossa temperatura, por exemplo, certo? A água também vai participar de algumas reações químicas, como a síntese por desidratação, quando você tem, por exemplo, aqui o aminoácido 1, se juntando com o aminoácido 2, ele vai formar um dipeptídeo. E isso nesse processo vai ser liberado uma molécula de água. Então aí você tem a desidratação acontecendo. O oposto também ocorre na síntese por hidrólise. Hidrólise, senhores, é quando uma molécula é quebrada com auxílio da água. Tá? Então esse dipeptídeo ele vai ser quebrado pela água, formando os dois aminoácidos, o aminoácido 1 e o aminoácido 2. Mas é claro que a água não participa só dessas reações químicas, ela vai participar também aí da fotossíntese, da respiração celular e de muitas outras. Tá? Então se você gostou, curte o vídeo, curte o canal e até a próxima.